Haas e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? Boa noite, bom dia também. Está começando o GP às 10, que traz tudo o que de melhor aconteceu nesta sexta-feira do Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Eu sou o Vitor Martins e vou rodar a equipe do Grande Prêmio que está no Circuito Paulista e traz, como eu disse, todos os detalhes dos melhores momentos dessa sexta-feira. Chamo de primeira Fernando Silva. Olá, Fernando. Salve, salve, Vitor Martins. Pois é, primeiro dia de trabalhos de pista concluído já nessa abertura do fim de semana aqui em Interlagos. Uma sexta-feira pautada pelo equilíbrio nos dois treinos livres. A começar pela manhã, quando Max Verstappen colocou a Red Bull na frente, com Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, segundo e terceiro, separados por apenas 96 milésimos. Já na segunda sessão, a Mercedes fez dobradinha, com Valtteri Bottas na frente, mas com vantagem de apenas 3 milésimos para o Hamilton. E o Vettel terminou em terceiro, mas com uma diferença igualmente bem apertada, 73 milésimos em relação ao líder da sessão. A Red Bull manteve o patamar de terceira força no segundo treino, com o Daniel Ricciardo em quarto lugar e o Max Verstappen em quinto. Falando a respeito do Ricciardo, ele sofreu mais um revés nessa temporada com a perda de 5 posições no grid do GP do Brasil por conta da troca do sistema de turbo do seu motor Renault. Falando também em Renault, Nico Hülkenberg foi um dos destaques negativos do dia, com uma batida logo no início do segundo treino aqui em Interlagos. Para a sequência do fim de semana, a chuva vai definir um pouquinho os rumos do que vai acontecer. A possibilidade de pista molhada para amanhã é de 60%, enquanto para o domingo a previsão é de 41%. E, enfim, de todos os casos, a Mercedes desponta com um ligeiro favoritismo, não apenas para a pole position amanhã, como também para a corrida. Mostrou ter tá um pouquinho melhor que a Ferrari, tanto em ritmo de classificação como também na corrida. Mas claro que se chover, a Red Bull tem boas chances e aí principalmente Max Verstappen pode até figurar na pole position e quem sabe sonhar com a vitória. É isso. Falou Fernando Silva, direto de Interlagos. Obrigado, Fernando, que trouxe o apanhado dos treinos. Max Verstappen foi o primeiro colocado no treino 1. Valtteri Bottas foi o mais rápido no treino 2, porém uma distância muito pequena, e chama atenção, claro, o fato de Verstappen ter sido melhor e ter falado que não tem chance alguma de ser pole nesse sábado, a não ser que mudem as condições normais de temperatura e pressão. Gostei do detalhe do Fernando Silva, 41%, não 40% ou 39%, 38%, 41% é a chance de chuva nesse sábado durante a classificação do Grande Prêmio do Brasil, que acontece 3 horas da tarde no horário de Brasília. Também tivemos Juliana Tesser, que rodou o paddock de Interlagos e os boxes e encontrou 2 Felipes, na ausência de 2 Felipes. Porém, conseguiu apenas falar com um pelo jeito. Não é mesmo, Juliana? Oi, Vitor, tudo bem? Bom, a sexta-feira em Interlagos já começou movimentada, né? A gente não teve uma movimentação tão grande quanto a que vai vir nos próximos 2 dias, mas já teve um certo movimento por aqui. Nessa sexta-feira a gente já viu a visita de alguns pilotos, como o caso do Felipe Massa, que já esteve aqui no paddock hoje. A gente tentou conversar com ele, mas ele estava um pouquinho ocupado e aí não rolou. Mas a gente conseguiu conversar com o Felipe Nasser, que falou sobre a temporada que ele teve nos Estados Unidos, a adaptação à nova categoria, as novas pistas que ele não conhecia. Falou de Indy, falou de Fórmula 1, falou bastante coisa. Isso tudo vai entrar nos próximos dias no Grande Prêmio. Em termos de clima, foi um dia um pouquinho com a cara de São Paulo, né? Nos últimos dias a gente não tem tido muitos dias de sol. Começou um dia nublado, quando a gente chegou aqui até tinha um céuzinho azul, mas nada muito significativo. Depois fechou de novo. Quando o segundo treino terminou, já estava chovendo, uma chuvinha fina que passou rápido também. A previsão para amanhã é de um pouco de chuva, mas não deve ser nada muito significativo. As arquibancadas não tinham muita gente hoje, mas a gente já viu uma segurança reforçada. A hora que eu cheguei aqui a gente viu bastante policial pelas ruas, então acho que vai ser um grande prêmio aí mais tranquilo. Bom, por hoje é isso. Juliana Tesser de Interlagos. Muito bem, obrigado, Juliana Tesser. Um clima que também foi ressaltado pelo Fernando Silva, claro. Essa garoa
intermitente e característica de São Paulo que deve ser acionada nesse sábado. Todos os que vivemos aqui em São Paulo sabemos como costuma acontecer nesses casos, embora a temperatura, pela previsão do tempo, deva ser maior que desta sexta-feira, tá ok? Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco, nesse mesmo vídeo, claro, com o GP às 10. Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tal um seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata? Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você. De volta com o GP às 10 desta sexta-feira e de pronto chamo a nossa Natália De Vivo, que esteve com Pietro Fittipaldi, que foi anunciado como piloto de testes e desenvolvimento da Haas, tal qual Sérgio Sete Câmara, as mesmas funções e designações. O Pietro será, portanto, o segundo brasileiro a ter uma vaga ou um posto na Fórmula 1 2019. Olá, Natália. Fala, Vitor. E aí, boa noite, como que você tá? Terminou aqui o segundo dia de Interlagos e essa sexta-feira foi marcada por um anúncio muito legal, que é a confirmação de Pietro Fittipaldi como piloto de testes da Haas. Logo depois que o anúncio foi feito aqui de manhã, eu fui lá conversar um pouquinho com ele e ele está super empolgado com a oportunidade, ficou muito feliz com essa chance que ele recebeu. Ele, inclusive, falou, por causa do ano difícil que ele teve depois daquele acidente lá em Spa, que ele quebrou as 2 pernas, ficou 2 meses parado. Ele falou que essa oportunidade veio aí num momento muito bom para a carreira dele, está super empolgado em já começar os trabalhos. Em Abu Dhabi ele já vai participar de testes com os pneus Pirelli da temporada 2019, falou que vai trabalhar muito nos simuladores da Haas e da Ferrari. Então, assim, ele está muito empolgado com a oportunidade e é uma coisa assim bem legal para o cenário brasileiro aí na Fórmula 1. Sou a Natália De Vivo, de Interlagos, aqui de São Paulo. Beijo! Outro beijo para você também, Natália, que muito gentil de sua parte, sempre a agradável Natália De Vivo. Interessante ver o Pietro, que foi rondando por várias categorias nesse ano, inclusive foi no WEC que teve o seu acidente. Ele estava em vias de correr tanto na Super Fórmula quanto na Indy, acabou voltando para a categoria norte-americana depois da recuperação do seu acidente e agora se firma como deveria ter feito esse ano em uma categoria só, sendo piloto de testes da Haas e, claro, torcendo. E não é uma torcida tão ruim assim, porque pode acontecer. Uma dupla que tem Magnussen e Grosjean sempre é sujeita a ter problemas, visto que, por exemplo, o Grosjean está no bico do corvo para tomar uma suspensão pelo acúmulo de pontos que teve ao longo da temporada. Para encerrar, nós temos o personagem do dia, Sebastian Vettel, que estava em dúvidas sobre o que tinha no meio das pernas. Acabou se tornando o personagem do dia, como eu disse, pelas coisas que foi falando. E Felipe Noronha traz as palavras do tetracampeão. Tudo bem, Felipe? Olá, Vitor Martins, tudo bem? Felipe Noronha aqui de Interlagos para o nosso glorioso Grande Prêmio, num dia, numa sexta-feira em que tive a oportunidade, enfim, de conhecer e entrevistar meu querido primo, por assim dizer, Lando Norris. Afinal, para quem não sabe, o pessoal do site me chama de Norris às vezes. Foi muito bom ter essa oportunidade de encontrar um familiar, ou quase isso, numa entrevista exclusiva que nos próximos dias será publicada no Grande Prêmio. Enfim, queria falar um pouco do Vettel, na verdade. Foi um dos grandes personagens do dia, se não pelos resultados, pelas declarações. Se anteriormente ele já tinha falado que ficou mais triste com a derrota lá de 2009 para o Button do que com a desse ano, o que me parece um absurdo. É só você pensar nas circunstâncias, o quão mais tranquilo foi para o Button ganhar aquele campeonato do que foi para o Hamilton agora. Acho que foi muito mais doloroso, ou deveria ter sido muito mais doloroso para o Vettel perder esse campeonato de 2018 do que aquele lá. Ou enfim, talvez o Vettel esteja querendo diminuir a importância desse ano, não sei, a gente só pode deduzir. Mas ele manteve esse ritmo de ideias nessa sexta quando falou que talvez Interlagos
Interlagos tenha contratado bruxas para criar alguma emoção aqui, ou enfim, o contexto não é exatamente claro, mas ele falou que com certeza tem bruxaria rolando. Além disso, ele falou que sentiu algo entre as pernas balançando durante o treino livre 2. O que seria, Vettel? Aparentemente era um prego, mas assim, ele está escolhendo palavras muito curiosas. Quer virar um personagem da corrida, que bom que ele vira um personagem, a gente tenha coisas para contar aqui em Interlagos, numa corrida que pode não valer título de pilotos, mas se tiver historinhas para o nosso trabalho é ótimo. Vitor, obrigado, Felipe Noronha aqui de Interlagos, nos vemos nos próximos dias novamente. Valeu, gente, um abraço. Eu que agradeço, Felipe Noronha, muito obrigado pelas suas palavras, do Norris, como costumamos chamar aqui no Grande Prêmio, falando com o piloto inglês que esse papo vai nos próximos dias ao ar no Grande Prêmio, como falou o Felipe. Mas é interessante, né? O Vettel tem dado declarações muito curiosas no final de semana, como se quisesse roubar a atenção a ele. Não é do feitio dele esse perfil, mas é interessante de fato ver a declaração sobre 2009 pior que 2018, falando de bruxaria, lembrando até Joana Prado, não é tecnologia, é bruxaria, não é feitiçaria sim, então eu não lembro nem qual que era exatamente a propaganda que ela fazia, talvez era algum emagrecedor, sei lá o que é, não importa, enfim, mas o Vettel foi esse cara que chamou as atenções e talvez tenha o vídeo do ano ao falar a respeito do que havia no meio das pernas, no fim era um parafuso, um prego que havia se soltado do carro da Ferrari, mas vai ficar registrado como o vídeo do ano pelo que havia falado, em alusão clara ao órgão, o membro, por assim dizer, e acho que não precisamos entrar em detalhes a respeito disso, porque não cabe e a família brasileira e qualquer outra família ficaria chocada em fazermos comentários além a respeito, tá certo? Eu fico por aqui. Nesse sábado teremos ao vivo os comentários da classificação do GP do Brasil de Fórmula 1 por volta de 4h15, 4h20 da tarde, se não atrasar, é claro, dependemos de tudo que acontecer em Interlagos, portanto fique ligado no canal do YouTube, no Grande Prêmio, dê o seu like, faça a sua inscrição, faça também a alusão ao sininho, clicando nas notificações para que você receba o alerta de quando colocarmos qualquer vídeo no ar. E claro, avise os amigos, aqui tem muito conteúdo do GP do Brasil. Fico por aqui, voltamos nesse sábado com tudo que há de melhor do GP do Brasil de Fórmula 1. Grande abraço!